O foda pra mim é quando generaliza. Se sente curado, não? Potencial estuprador. Hoje eu não vou me justificar de Por nada. ser homem gay. Todo homem não. Isso foi muito machista. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. Para quem ainda não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais que são gratuitos, também com produção de conteúdo, como esse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Bom, Theo, você fala pra gente qual é o tema de hoje? Hoje a pergunta que nos atormenta é: por que muitos homens ainda têm medo do feminismo? Boa. Esse tema foi levantado num dos encontros do Memo pelo nosso querido e incrível convidado de hoje, o Fernando Cesp. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo maravilhoso, amigo. Boa. Tô muito feliz de estar aqui. Boa, obrigado. A gente agradece a sua presença. E sempre comigo aqui também, Theozito, que já trouxe o tema pra gente. Hello, it's me. E Caio César, Geocar da Internet. E aí galera, beleza? Tranquilo? Boa. Antes da gente começar, eu queria aqui falar com muito orgulho que esse podcast é um oferecimento da Cartago, uma marca da Grendene de sandálias masculinas, que está junto com o Memo por acreditar, como nós, na importância do debate sobre masculinidades. Bom, para começar a falar de um tema como esse, de por que nós homens ainda temos medo do feminismo, a gente acha muito necessário a fala da Aline Vieira, que é mestranda em História, Sociedade e Política pelo Centro de Estudos de Gênero da Université Paris 8. Ela também é uma das idealizadoras do festival Agora Que São Elas e uma grandíssima amiga muito querida, sou apaixonado pela Aline. E uma excelente guia turística também. Muito obrigado, Aline. Aí, ó, que maravilha. Por favor, então, Aline, fala um pouco pra gente aí do que você acha dessa temática de hoje. Bom, qualquer mudança de padrões ou saída da zona de conforto incomoda, seja de uma maneira positiva ou negativa. Então, quando a gente fala de feminismo, da quebra da supremacia masculina, da sociedade patriarcal, a gente está, na verdade, mudando as bases educacionais, políticas, econômicas, religiosas, culturais que a gente está inserido. E essa mudança é mais sentida pelos homens, que, naturalmente, por não estarem expostos de uma forma tão direta às principais consequências do machismo, nem sempre enxergam com facilidade os pontos críticos desse padrão. Então, muitas vezes, o feminismo ele é enxergado como um processo de ganho de virilidade pela mulher e feminilização do homem. Então, é uma confusão entre os dois sexos, é como ver um sexo no outro. E a maior parte dos homens eles se tornam machistas de uma forma muito natural. O primeiro passo, na minha opinião, para o homem enxergar é ouvir e aceitar a necessidade dessa desconstrução. E esse aprendizado contínuo e reflexão não é exclusividade dos homens. Eu acho super importante a gente ressaltar isso, que é um processo que nós, feministas, também nos vemos imersos o tempo inteiro. Então, para as mulheres, não é fácil enxergar as situações, refletir sobre o passado, entender o que estava por trás daquilo. É um exercício diário que tem a ver com o passado, tem a ver com o presente e com o que a gente quer para o futuro. Então, eu acho que é mais ou menos isso, e o feminismo, para mim, de fato, assusta os homens. Muito bom, hein? O primeiro passo é ouvir e aceitar a necessidade dessa desconstrução e o feminismo, de fato, nos assusta, né? É isso aí. Muito obrigado pelo importante depoimento, Aline. Eu queria aproveitar a deixa da Aline para chamar o Fernando aqui para falar e dizer o que te motivou a trazer como líder da rodada esse tema para a gente discutir lá no nosso encontro. Por favor, Fernando, diz aí. Quero agradecer de novo por estar aqui entre amigos, né? Pessoas que eu já tenho um contato presencial. A gente que te agradece, cara. Com certeza. É sempre muito prazeroso poder encontrar vocês e a gente poder mexer nessas feridas aí juntos. Então, essa questão do feminismo, eu senti a necessidade de trazer ela ano passado, né? Depois de ficar cerca de 2 anos, mais ou menos, trabalhando na Casa Nara e tendo muitas atividades onde as mulheres eram liderança delas, né? Então, se você quiser falar um pouquinho da Casa Nara, que acho que as pessoas não conhecem. A Casa Nara é um projeto que funciona no centro do Rio, né? Na parte do centro histórico, num sobrado. E ele reúne ocupações e projetos voltados para um ativismo em muitas frentes diferentes.
Então, É incrível. A Casa na Área é incrível. Visitem a Casa na Área. Visitem a Nossa, Casa é na Área. apaixonante. Se você aparecer no centro do Rio, por favor, vá lá. é um lugar de autocuidado e mexer realmente em feridas profundas como essa que a gente está trazendo hoje aqui, né? Então, ao longo dessas experiências de quase 2 anos na Casa na Área, eu percebi uma ausência masculina muito grande nos eventos onde as mulheres estavam liderando, né? Geralmente, os homens tinham medo de estar nesse espaço. E esse lugar, né, de estar presente e poder passar por constrangimentos, né, a partir do momento que você escuta as mulheres falando, né, das consequências do nosso machismo, ela causa realmente muita dor, ela gera um constrangimento particular muito grande. Só que por não ter, né, a presença de homens nesses espaços, né, porque devido a esse medo muito grande, a gente, na verdade, não consegue entender porque a gente não se conecta, a gente não cria um cenário de empatia com a dor que as mulheres estão trazendo quando a gente gera abusos, violências, né, cotidianos que a gente causa. Então, depois de ficar 2 anos vendo várias atividades com mulheres lidando e vendo a potência disso, no sentido de ver a gente chorar, né, sobre o que está sendo relatado, ficar emocionado, como a gente conseguir sair de uma situação de atuar na consequência e começar a atuar nas origens, que seria cuidar para menos homens conseguirem reproduzirem, né, essas violências, esses abusos, esses atos machistas cotidianos. Então, a gente aproximar os homens interessados, obviamente, nisso, ao máximo possível, de como é importante estar presente nesses espaços onde as mulheres, a gente vai estar só num lugar de escutar e ter empatia com o que elas estão dizendo. E aí é uma coisa que eu venho tentando investigar muito forte, que eu acho muito bonito, é trabalhar a lógica do constrangimento como uma possibilidade de mudança, né? Mudança do meu comportamento, porque se eu ficar constrangido e entender aquilo como um presente que me deixa constrangido, mas que quando eu sou acessado por esse constrangimento, eu posso estar ressignificando um comportamento. E o exercício regular ou recorrente disso é a possibilidade de a gente criar um outro espaço social, né? De construir um tecido social com homens e mulheres que sejam mais saudáveis, né? Pô, por aí, né? Pois é. Não sei nem Podemos o que dizer. encerrar o episódio? Já deu. Palmas, né? Doideira. Muito bom, irmão. Pra mim fica muito o que a gente sempre comenta no Memo, né? Que é estar confortável no lugar de desconforto. Então, ao mesmo tempo que a gente acha muito importante construir espaços entre homens, para que a gente fale entre nós, e sobre o que a gente passa, também é muito importante estar em espaços de mulheres ou ouvindo mulheres, para que a gente realmente entenda de uma maneira mais profunda e mais genuína todo o mal que a gente causa, assim, mesmo que a gente não queira causar. Então isso é um dilema muito grande, assim, e que eu vejo que muitos homens, quando chegam ao debate de masculinidade, e ficam bastante confortáveis nesses espaços. Então, o cara vai em todas as rodas, o cara vai em todos os eventos de homens, mas ele não quer ir em eventos de mulheres, porque ele só quer ser acessado num lugar super confortável. Então a gente sabe que nas nossas rodas, por mais que a gente questione, fale e tudo mais, é bem diferente quando uma mulher questiona. Sim. Bate muito mais forte, né, do que a gente. A gente costuma dizer e afirmar em todos os encontros que o Memo é um espaço para homens incomodados, né? Então o que acontece é homens que têm consciência de que vão lá para também olharem para suas questões internas e para suas questões mais profundas e assuntos mais profundos e discutirmos a partir disso. Assim. Seja o líder trazendo um tema ou uma questão sobre a própria vida, ou os demais quando há colaboração escutativa para o que o líder trouxe na rodada. Mas também dentro desses espaços também há homens que pensam e amam de forma diferente, né? Então, estar diante de uma plateia, entre muitas aspas, de homens héteros sendo o único homo, ou o único gay, o único homossexual da parada, traz um espaço de escuta que eu, pessoalmente falando, nunca tive.
Assim, eu nunca tive amigos homens, eu nunca estive em círculos com homens héteros. Isso aconteceu agora, desde 2017. Então, esses espaços se colocam abertos, inclusive, para homens gays encontrarem escuta. Se perceberem também fazendo parte de uma discussão que não é só dos heterossexuais, que não é somente das feministas, mas que é de todos, inclusive de nós gays, assim, porque somos homens também. Então, essa pauta precisa passar por nós também. Irado, irmão. E me veio uma pergunta na cabeça pra você. Você acha que homens gays também têm esse mesmo medo do feminismo? Eu acredito que sim, há um certo temor, porque há uma organização presente, há uma transformação que está ali, mas que a gente ainda precisa entender mais sobre o que é equidade de gênero genuinamente. Eu acredito que a gente ainda está muito confuso sobre o que é igualdade, o que é equidade, qual o meu real papel nisso enquanto homem homossexual. Então acredito que enquanto você não entende muito bem qual é o seu papel, você acaba temendo porque não compreende mesmo o que está chegando. Então, eu acho... O que é a diferença entre igualdade e equidade? Acho que é um bom ponto para a gente levantar aqui. Alguém se atreve a responder? Cara, até onde minha compreensão alcança, equidade é quando a gente leva em consideração as diferenças, mas também as necessidades de cada uma dessas diferenças. Não é sobre simplesmente, somos todos diferentes, mas colocarmos percepções que são iguais, homogêneas. Não. É sobre, sim, somos diferentes. Eu sou diferente enquanto homem gay, você é diferente enquanto homem negro, diferente de uma criança, diferente de uma pessoa idosa, então, diferente de uma mulher, obviamente. Então, há essas diferenças. E levando em consideração essas diferenças, a gente também cuidar das necessidades a partir dessas diferenças. Então, quando a gente fala sobre equidade de gênero, também construir novas formas de economia e novas possibilidades na política, levando em consideração que existem essas diferentes necessidades, porque definitivamente somos diferentes. Podemos ter ideais semelhantes, podemos ter desejos semelhantes, vontades semelhantes, mas somos diferentes em vários aspectos. E a gente precisa levar em consideração quais são as necessidades para cuidar dessas diferenças. Adorei. Um exercício que eu acho muito legal da questão de como a gente se sente confortável ou não no feminismo é a gente se dar conta do nosso cotidiano social, né? Nosso cotidiano social, tanto no espaço de trabalho como no espaço de lazer, né, que seria no espaço que a gente teria mais escolhas para onde a gente vai estar. O que a gente está consumindo e o que a gente está financiando, né? Então, no cotidiano social, a gente vai estar consumindo alimentos, a gente vai estar consumindo cultura, e na hora que a gente for olhar quem é que está trazendo essa narrativa, é um exercício que a gente pode perceber se são mulheres que estão por trás desse lugar, né? Você acha que a gente homem evita consumir esse tipo de conteúdo feito por mulheres? Eu acho que isso é um pouco do desdobramento desse medo do feminismo, né? Eu acho que o medo do feminismo acaba impedindo a gente porque isso é um lugar hierarquicamente a gente que tem que estar lá nesse lugar, né? Então, o mágico é você ver que você pode estar nesse lugar. E assim, a real é que eu fiquei assim por mais de 1 ano, 2 anos, negando ir em atividades que eram lideradas por homens, porque, entendeu? Seja conteúdo de livro, eu queria tentar ter um bloqueio que eu começasse a partir dali, estar num outro espaço em que eu poderia estar tendo mais vivências, escutando as mulheres, lendo livro de mulheres, indo em peças de teatro de mulheres, onde a narrativa estivesse sendo dominada pelas mulheres, para poder ficar mais assim suscetível e ver que, cara, é muito belo. E isso trouxe um pouco do que a Aline falou da feminilidade. Você começa a se conectar com a sua, enquanto homem, feminilidade, a partir desse encontro nesses espaços, né, que você tem o direito de escolher, né? Acho que é isso. Boa. Acho que pra mim é um movimento comum, assim, de homens, sabe? Tipo, eu lembro que anteontem uma amiga minha falou assim, Caio, quais são as mulheres negras que você escuta, assim, na música? E eu parei uns 2 segundos, assim, pra pensar,
quais eram. Porque, tipo, obviamente tem, eu escuto um monte, mas é uma coisa que eu preciso lembrar quem eu escuto. Se ela falar assim, quais são os homens negros que você escuta, eu ia falar assim, fulano. Mas quando ela falou de mulheres negras, eu falei, caramba, calma aí. Quais são as mulheres negras que Caio César escuta, então? Elza Soares, Beyoncé, gosto da Young May, que é uma rapper americana, gosto da Hair também, gosto da Drica Barbosa, enfim, Gabs, várias. Mas é isso, assim, eu preciso ficar pensando quais são, lembrando, eu fiquei refletindo sobre isso, assim. E acho que mais, e o que eu tento fazer hoje é que mais do que consumir coisas de mulheres, música, filme, teatro, o que for, é consumir coisas de mulheres que não tem a ver necessariamente com o feminismo. Porque é uma coisa que a gente sempre fala também enquanto pessoas negras, né? Tipo, Só pode falar disso. só pode falar de questão racial, a gente fala sobre tudo, né? E mulheres também falam sobre tudo, sobre ciência, sobre universo, sobre várias coisas, sobre física. Então acho que até quando a gente começa a tipo consumir coisas de mulheres, é tipo assim, mulheres feministas, músicas feministas, Sim. peças feministas, filmes feministas. As mulheres falam sobre várias coisas, acho que é importante também ficar atento a isso. E aí perguntar ao ouvinte quem são as mulheres que você consome na música, no cinema, nos livros, enfim, pensa aí. Tem uma coisa, eu tenho que falar essa, que senão eu vou esquecer, que o Caio falou, me lembrou. Uma pessoa que eu admiro muito é a Ana Paula Lisboa. Ela é colunista, né, do jornal Globo, Ela é ótima. né? Ela já esteve fazendo atividades, assim, mandar um super beijo para ela se ela conseguir ouvir um dia esse podcast. Ela mora em Angola. Uma coluna que me marcou muito, assim, me deixa sempre mexido de lembrar e emocionado, é a coluna dela sobre qual a minha banda favorita, que é isso que o Caio falou, né? Existe uma sobrecarga, né, de você ter que exigir, né, que as mulheres falem o tempo inteiro se isso é feminismo, se isso é machismo. E assim, uma coisa que ela trouxe, né, a Ana Paula, é isso, ela quer também poder ser perguntada, né, sobre a banda favorita dela, quer falar sobre esses lugares que são leves, né, de prazer. E esse é um dos textos delas que mais me emociona. E quando o Caio falou disso de não toda hora ter que ser o feminismo, eu lembrei e queria falar isso para vocês. Muito bom, muito bom. Eu acho um bom momento, inclusive, para trazer aqui a Isabela Guimarães Dalmonde, que é uma querida amiga, uma baita profissional de direito. Ela é advogada cofundadora da Rede Feminista de Juristas. A gente pediu para a Isabela passar umas dicas também, inclusive, de som, livro e o que mais ela quisesse falar para nós homens que estamos nessa caminhada aí de querer entender um pouco melhor o movimento feminista e tudo mais. Olá, pessoal do Memo. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, sobre por que os homens têm medo do feminismo, eu acredito, né, pela perspectiva que eu vejo, que o feminismo vem disputar uma nova forma de se ver o mundo, né? Uma contranarrativa de toda a narrativa historicamente posta, pelo menos dentro do mundo ocidental, né? Que é pautada pela perspectiva masculina, branca, heterossexual, ou pelo menos performando a heterossexualidade. E acredito que o medo está justamente na transformação. Acho que é um ponto que nós não podemos deixar de lembrar sempre, é que essa estrutura de gêneros patriarcal é benéfica aos homens, mais cargos de poder, mais dinheiro, menos responsabilidades domésticas. Então, eu acredito que um dos grandes medos do feminismo é com relação à transformação que ele pode provocar e que ele provoca na sociedade, e ao chamamento dos homens a terem mais responsabilidades, com interesse da coletividade, em detrimento do seu interesse próprio. Eu acho que esse é um dos motivos do medo do feminismo. Eu recomendo um vídeo que está na Netflix, que chama Nanette, de uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby, que faz uma análise incrível sobre normatividade. É muito bom, recomendo a todos e todas. O livro Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, para que desmitifique essa ideia de que homens não podem falar de gênero, porque podem, é da onde está partindo. A música Respeita as Mina, da Ana Canhas, eu gosto muito dela.
E acho que é isso. Acho que são bons conteúdos, bons lugares para começar. Um beijo, boa sorte na jornada. Obrigado pelo desejo de boa sorte aí. E por todo o papo que você sempre se mostra disponível pra gente, né? A Isabela é sempre muito solícita e é uma figura que acaba sendo muito importante para os nossos debates, porque a gente se propõe e na nossa forma de atuar, assim. Então, valeu mesmo, Isabela. E aí? Essa questão do medo, né, que a Isabela trouxe muito forte, né? O medo, para mim, no caso, tem muita relação com mexer em umas feridas muito minhas, particulares, né? Quando a gente está pensando num espaço, né, profissional ou social com as mulheres, em que existe uma competição, né, para poder existir nele, né? E nessa competição, como eu vou lidar com essa ocupação das mulheres, né, nessa competição? Esse exercício da justificativa em geral, né, quando a gente está numa situação em que a gente fica desconfortável porque a mulher está dizendo algo que vai me atingir enquanto homem, né, que pode não ser eu a pessoa, mas pode ser eu também, né, que já reproduzi aquilo, aquele ato machista. Então, a minha preocupação é justificar, julgar o que ela está dizendo, a minha preocupação é, de fato, escutar o que ela está dizendo e falar: cara, eu posso estar fazendo isso mesmo, eu já fiz isso em algum momento. Reconhecer, né, esse lugar de que eu sou, em alguns momentos, opressor, né? Eu não dou conta de estar curado de nenhum ato machista. Na verdade, eu pratico atos machistas com alguma frequência. Esse é o exercício que eu estou tentando fazer, e assim, isso para mim é a mágica das relações, né? Para a gente poder, de fato, conseguir ficar mais seguro nesse ambiente onde o feminismo esteja presente. Não é simples, né? Não é. Eu lembro o dia que eu conheci o Theo, que está aqui comigo, que foi ali no meados do segundo semestre de 2017, num evento de comunicação não violenta, feito pelo Dominique Barter, um cara incrível. E eu lembro que, sei lá, tinham 100 e poucas pessoas, e dessas 100 e poucas pessoas tinham 10 caras, no máximo. E desses caras, homens héteros e tudo mais, ainda menos, né? E aí eu lembro que uma mulher perguntou pro Dominique por que nesses eventos tinham sempre maioria de mulheres. E ele falou uma coisa que me pareceu fazer muito sentido, assim, que quando as pessoas que buscam esses lugares de transformar de uma certa forma a sociedade, as relações que temos, são as pessoas que estão se sentindo pior nessas relações, né? Estão se sentindo mais fragilizadas, mais vulneráveis nessas relações. Então, por isso o interesse maior das mulheres, assim, porque de uma certa forma, como a Aline colocou, a gente também sofre com machismo, mas não somos as principais vítimas, né, dessa sociedade patriarcal e tudo mais. Temos uma conta positiva aí. Eu já escutei isso de uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Né? Escutar é simplesmente você estar ali, estar presente, estar ali escutando. Outra coisa é ouvir. Ouvir tem uma coisa de compreensão, de checagem, de estar presente de forma mais plena, mais genuína. Eu acredito que é um movimento muito importante de trabalho da própria reatividade. Ouvir para compreender genuinamente, ao invés de simplesmente encontrar coisas para ter uma resposta de imediato. Eu acho que isso para homens se dá ainda mais presente com mulheres, né, do que com outros homens. A gente sempre comenta isso, do quanto é um privilégio nosso fazer com que os homens nos escutem mais. Então, às vezes, o mesmo esporro que a mulher dá, o cara vai se negar a aceitar esse esporro, mas se um outro homem dá o mesmo esporro, no mesmo tom, com a mesma violência, talvez, ele vai aceitar muito melhor. Às vezes não precisa nem ser esporro, né? Às vezes é assim, um conselho, uma sugestão vindo de nós tem um outro tipo de impacto, né? Então acho que essa reação tem muito a ver também com esse medo de se sentir inferior a uma mulher, de estar tomando esporro de mulheres. Outra coisa, se sentir inferior inclusive a um homem gay. Porque eu experimento coisa muito semelhante nesse papel, nesse lugar. Justamente por ser o homem gay, por ter qualquer traço mais delicado,
tem isso, eu percebo a mesma coisa, a mesma dinâmica acontecendo do lado de cá, infelizmente. Com certeza. Então, um desafio que eu gosto de trazer, que é difícil, né? Eu vivo esse desafio, é quantas vezes a gente atravessa a fala de uma mulher. Né? É muito recorrente isso acontecer. E assim, até que você crie, nem que você crie um caderninho para você ficar mais atento para isso, acho que vale a pena às vezes, que a gente faz isso com muita frequência, porque justamente na nossa colonização de pensamento, hierarquicamente a nossa palavra ela é livre, a gente tem que dar ela o tempo inteiro e atravessar a fala de todo mundo e principalmente das mulheres, até das mulheres que a gente está próximo. Isso pode acontecer com a minha filha, acontecer com a minha companheira, pode acontecer com a minha mãe. E aí, para entrar nessa parte do feminismo, do medo, que pode mudar, para mim, muda muito forte, é quando você escuta, se certifica que entendeu o que a pessoa falou com ela, e aí você se conecta, talvez, com um lugar que a gente chama de muito mágico, que é os sentimentos e a necessidade daquela pessoa, né? Quando eu acesso esse sentimento e a necessidade da outra pessoa, de fato, eu consigo pensar que, caramba, agora eu entendo que quando eu faço isso, eu estou sendo uma pessoa assim, que está gerando um incômodo muito grande, uma dor muito grande na outra pessoa. E aí eu tento olhar para isso e mudar. Você falou na tua outra fala uma coisa de, na hora de não ser reativo, que não necessariamente é você que está, aquele indivíduo que está sendo acusado de alguma coisa, mas sim que é uma coisa dos homens, né? E eu vejo muitos homens me trazendo coisas do tipo assim, o foda pra mim é quando generaliza, entendeu? Porque nem todo homem, sabe o nem todo homem? Então... É a justificativa. É uma justificativa já. Tem que anotar no caderno. Hoje eu não vou me justificar de nada. É sério. No início vai ter que ser mecânico. Hoje eu não vou me justificar de nada. Vou escutar coisas que eu faço que para outras pessoas são ruins ou que homens fazem, sei lá. É um argumento que muitos me trazem como o argumento, sabe? Tipo, eu lembro que até numa dos nossos encontros a gente escutou, a gente debateu, será que todos os homens são potenciais estupradores? Porque é uma coisa, né? Todo homem é um potencial estuprador. Sim. E que assim, todo homem não. Eu não, sabe assim? E esse nem eu, nem todo homem, pra mim também traz esse papo todo do medo do feminismo e tal. Então assim, como que a gente aborda essa questão do nem todo homem, sabe? Eu acho que acho que pra mim já parte de um lugar de culpa, assim, porque é isso. Se você sabe que nem todo homem é assim, se você sabe que você não é assim, por que você tá incomodado, bicho? Sabe? Parece que faz... Parece não, né? Acho que é isso, né? Faz muito mais questão de tirar o seu da reta do que entender um contexto geral. Quando a gente fala de questões humanas, a gente vai generalizar. Isso. Assim. Eu gosto muito de pensar a lógica do assume que isso é um problema que existe entre homens. Sim. Assim, porque esse é o lugar que é a possibilidade de a gente mudar o comportamento. Reconheça isso, né? Porque se você falar que eu não estou nesse lugar, então por quê? Você já está num lugar curado em algum lugar? Você se sente curado? Não? Então, eu acho que reconhecer, assumir que a gente tem problemas com isso e a gente tem que olhar para isso juntos. A gente tem que falar sobre isso, não pode invisibilizar o assunto. Eu acho que só a frase da maneira como elas colocam já é bem leve. Dizer que a gente é potencial estuprador e não que nós somos de fato estupradores. Total. Ela está dizendo que andando na rua, que ela não te conhece e ela entende que você pode fazer alguma coisa contra ela em algum momento. E pode, né? É isso. É isso. E aquela frase que tem, eu acho que eu postei uma vez nas redes o maior medo dos homens quando são presos é o de ser estuprado, né? A possibilidade de ser preso e ser estuprado. E as mulheres têm isso o tempo inteiro. Então, não está tudo bem a gente pensar que as mulheres estão transitando na rua, né? E o direito de ir e vir está em risco por conta dessa cultura, né? Do estupro. Então, não faz sentido a gente ficar com medo de um lugar que é o feminismo, que está falando sobre vários assuntos de visibilização das mulheres. A gente tem medo de estar num lugar em que a gente ama várias mulheres, né? Nós viemos de mulheres, né? E a gente não está escutando o quanto é importante visibilizar esse direito de ir e vir e outros direitos, né, que elas têm, né, e direitos de estar nos espaços que elas quiserem. E a gente não permitir isso de certo modo, perpetuar essas culturas violentas dos homens, né? Então acho que é mexer nisso. Me aproveitando do que Fernando trouxe de assumir e aceitar, vale colocar aqui uma coisa bem importante. Não é porque eu sou gay que eu vou entender melhor outras mulheres.
Definitivamente não. Eu só sou um homem que minha forma de amar é amando outros homens. Mas não é por conta disso que eu vou ser menos machista. De jeito nenhum. Eu lembro de um episódio em que eu tava num círculo de enluto organizado por uma mulher incrível chamada Luísa Toschi. Eu era o único homem dentro de um círculo de, 20, 23 mulheres. A gente já começou com um atraso e elas organizaram todo o espaço e qualquer pessoa que se sentisse vontade de ir para o centro da roda para enlutar e para colocar para fora o que estava sentindo, podia fazer isso. Eu fui o primeiro, simplesmente achando que, como eu já conhecia a dinâmica, seria importante estar ali no centro para mostrar que, a gente faz assim, 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 assim. E aí, depois, conversando com Luísa veio perguntar, Theo, por que você foi o primeiro? Eu disse assim, eu senti que deveria ter sido o primeiro. Eu disse a ela, ok, mas por que você foi o primeiro? E ela me perguntou isso tantas vezes, até que eu cheguei nesse lugar de, caramba, a gente já chegou atrasado, a gente precisava fazer o negócio funcionar, eu precisava mostrar para elas como era que fazia. Professorzinho. Exato! Foi quando o Luiz olhou pra mim e disse assim, Theo, isso foi muito machista. E eu, caramba, foi mesmo, meu Deus. Então eu acredito que é um exercício, leva tempo. E precisa de disposição também, então... Bom, não dá pra falar de feminismo sem falar de Djamila Ribeiro, né? É uma grande referência, talvez a maior referência que temos nesse debate. Djamila é mestra em filosofia política, coordenadora da coleção Feminismos Plurais e autora dos livros O que é Lugar de Fala e Quem tem Medo do Feminismo Negro. Djamila é uma mulher incrível, é uma das maiores inspirações para a criação do Memo, inclusive. E recentemente, numa entrevista ao Nexo, ela falou sobre a importância de discutir não apenas o feminismo, mas o feminismo negro. Vamos ouvir um pouquinho. Esse negro que marca o feminismo, acho que é uma maneira de mostrar que são mulheres negras que estão pensando a sociedade, né? Não é necessariamente a gente pensando só nas mulheres negras, que eu acho que às vezes essa é a inversão que às vezes as pessoas fazem. Então a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela dizia que a gente estava pensando modelos alternativos de sociedade. Mas esse negro, ele precisa ser marcado porque para nós a gente entende que ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque existem mulheres negras, né? Da mesma forma como Audre Lorde dizia, se você é militante da causa LGBT, necessariamente você deveria ser antirracista também, porque existem pessoas LGBTs negras. Então, acho que muito por conta de que os movimentos, eles acabam trabalhando muito separadamente, pensando só naqueles sujeitos que querem contemplar, e não pensam que esses sujeitos são marcados por outras identidades. Então, acho que o feminismo negro ele traz isso de importante ao pensar em interseccionalidade, ao pensar que a gente não é uma coisa só, que a gente está em encruzilhadas e que a gente, enfim, combina ou entrecruza opressões. Então, o feminismo negro ele vem para mostrar que a gente está pensando num projeto de sociedade onde não sejam... A gente eleja qual a opressão que é mais importante. A gente entende que se elas são estruturantes, estruturam a sociedade, a gente precisa pensar formas de combate a todas elas. Bom, Djamila é demais mesmo. O Memo acha muito importante perceber essas encruzilhadas, como ela colocou, que não somos uma coisa só. Essa é uma condição muito importante da nossa existência. E nos nossos encontros, hoje no Memo, a gente reúne homens brancos, negros, héteros, gays, trans, cis, jovens, velhos. A gente quer fazer dos nossos encontros, dos espaços que o Memo ocupa, os mais plurais e diversos possíveis, assim. Então, dito isso, eu queria ver o que vocês acham do que a Djamila trouxe, meus amigos. Para mim, é fundamental, assim, a perspectiva que ela trouxe, porque mesmo entendendo a minha construção enquanto homem, a gente sabe que ninguém é só gênero, né? Assim como ela disse que ninguém é só mulher, ou ninguém é só negro, ninguém é só LGBT. Então a gente tem todos esses recortes que influenciam na nossa construção. E para mim, entender esse debate dessa maneira é fundamental, assim. Mesmo estando num debate de gênero com homens, com outros homens, é isso, assim. São homens héteros, são homens gays, são homens brancos, são homens negros, são homens trans, são homens cis.
E cada um desses recortes, né, vai trazer uma construção diferente e uma maneira diferente de entender o nosso mundo, a nossa vivência, os nossos amigos, enfim. Eu acho que eu já vou emendar aqui com a fala da Winnie Bueno, que veio a convite do Caio. Ela é pós-graduanda em Direito, é um ativista intelectual, feminista negro e Ialorixá. É isso. Diga lá, Winnie. Bom, se a gente considerar que o aprofundamento do debate de masculinidade, sobretudo de masculinidades negras, mas não só da masculinidade negra, como de outras masculinidades subordinadas, ele tem um grande impacto a partir dos estudos e das considerações de feministas negras. Eu particularmente acho que os homens negros só têm a ganhar se passarem a compreender, mas não só compreender, a ler de forma aprofundada o material desenvolvido por essas mulheres e, sobretudo, a ouvir, a ter uma escuta mais ativa, no sentido de tentar exercer alteridade mesmo em relação às pautas que essas mulheres colocam, sobretudo a partir de uma lente racial, né? Entender que parte significativa dessas questões que são articuladas pelo pensamento feminista negro, elas perpassam por uma preocupação com a comunidade negra de conjunto e, portanto, com os homens, né? Quando a Angela Davis fala que quando uma mulher negra avança, a sociedade toda avança, isso não é chavão, né? E eu acho que a prática dessa frase é que tem nos faltado, assim, tem faltado a gente entender esse setor da humanidade, esse setor da sociedade, como um setor estratégico para a revolução e para a transformação social. Muito foda. Muito bom, Winnie. Muito obrigado pelo depoimento aí. E parte do depoimento me fez lembrar da Mara Viveiros Vigoya, que é uma mulher colombiana que escreveu um livro chamado As Cores da Masculinidade, que eu comprei lá na Casa Nahara, inclusive, e que ela se coloca como uma feminista não separatista. E ela fala da importância de envolver os homens nessas histórias, nessas questões de gênero, assim. Esse livro eu me lembro que na época que foi lançado lá na Casa das Pretas, né, ali no centro do Rio, se divulgou no grupo, a gente quase conseguiu ir junto, né, mas na hora não conseguiu. Por isso que eu tive contato com a editora, conheci a autora, que é uma colombiana. Assim, o que eu trago disso, né, dessa experiência, né? Uma mulher negra colombiana faz uma pesquisa, sei lá, quase 20 anos, né, com homens, sobre masculinidade, né, sobre esse lugar das violências, né, de como pensar essas relações. Ela faz um recorte sobre homens quase que na América do Sul inteira, né. São um evento que majoritariamente, né, a maioria era mulheres no encontro lá na Casa das Pretas. Para variar. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura do livro dela e na fala dela é que existem já tem muitas atividades de encontros de homens na Colômbia que são financiadas muitas vezes pelo Estado. Uhum. O Estado financia, né, esses encontros, né, para tentar diminuir provavelmente, né, o cotidiano de violências reproduzidas por nós homens, né, principalmente naquele território lá na Colômbia. Tanto no caso porque eu acho que são dois momentos, né, para atuar forte, né, na questão da masculinidade. Um anterior, né, a causas críticas, por exemplo, um homem matar uma mulher. Você também tentar atuar com esses homens, né, que tiveram atos violentos num nível muito grande, foram punidos pelo Estado, foram presos e de repente vão ser... Como reintegrar essas pessoas, né? Aqui no Brasil a gente tem os grupos reflexivos de gênero, né? que são voltados para os homens autores de violência. Exato. E tem estudos já que mostram como é efetivo esse tipo de intervenção. Ao invés de mandar o cara preso, botar o cara conversando com outros homens sobre o que é ser homem, como construir uma relação saudável e tudo mais. Então também é um outro inspirador fortíssimo para o desenvolvimento do MEMO, assim. Então muito legal você citar esse trabalho, porque eu lembrei disso, que foi metodologia desenvolvida pelo Instituto NOUS, que é um instituto muito incrível também. Então muito legal você falar disso. É importante a gente atuar nessas frentes, tanto essa que o Pedro falou, que é
tem a situação crítica, né, causada por nós homens, e aí tem um grupo, né, que cuida desse lugar para ele não continuar reproduzindo isso, né, ou interromper esse ciclo. E esses que a gente está tentando atuar com muita força antes, né, que é a gente ainda não preventivo. Exatamente. Né? Quanto mais a gente puder falar sobre isso, eu acho melhor, né, porque é falando sobre isso que a gente vai conseguir mudar algo, ou começar o processo de mudar, né, que eu acho que é isso. A gente vai estar sempre num processo de tentar mudar. Para mim, enquanto homem negro, ouvir e ler mulheres negras, inclusive dentro do debate de masculinidade, foi o que me fez querer falar sobre isso e querer estar mais presente. A Winnie comentou sobre a Angela Davis, e a Angela Davis tem um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, muito foda, assim, porque ela aponta em vários momentos como as mulheres negras tinha uma preocupação muito grande em incluir em suas pautas e na sua busca por direitos os homens negros, né? Então, a Mara Viveiros é um outro caso, a Bell Hooks, por exemplo, é uma autora negra também incrível, que a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a entender que, de fato, homens e homens negros especificamente poderiam sim ter um papel muito importante dentro do debate de gênero, pautando obviamente sobre a sua vivência e o seu lugar de fala, mas entendendo que, por exemplo, para as mulheres não faz sentido, para as mulheres negras não faz sentido conquistar direitos sem que elas tragam os homens negros junto com elas. Antes da gente encaminhar para o final de mais um belíssimo episódio do podcast, é hora da nossa coluna Cartas para o Memo. A gente estreou isso nesse último episódio agora, e esse quadro é um momento para a gente ler algumas mensagens que chegam para a gente, principalmente por e-mail e no nosso formulário de inscrição, para participar dos nossos grupos e tal. É uma forma da gente trocar ainda mais com a galera, assim. A gente sabe que nem todo mundo consegue participar dos encontros, a gente tem as nossas limitações, e a gente também entende que as redes sociais não são o melhor ambiente para essa troca mais aberta e mais sincera. Então essa coluna é para isso, para a gente conseguir trocar ideia de uma maneira mais direta, entender o que tem se passado aí nas cabeças dos homens e responder algumas dúvidas também relacionadas ao trabalho do Memo e tudo mais. A primeira mensagem diz assim: uma garota que conheci me contou sobre o Memo e logo me interessei. Acredito que as conversas sobre masculinidades e machismo podem me ajudar a evoluir muito como pessoa e em como enxergo o mundo. Essa mensagem é muito, muito emblemática assim, pra gente, porque garotas, né? Primeiro, muito obrigado à garota que indicou Maravilhosa! o Memo. E isso não é raro, assim. Geralmente, boa parte das vezes, os homens acabam descobrindo o Memo por conta das mulheres, assim. Seja uma amiga, seja a irmã. Geralmente, quando a gente conversa com mulheres, né? Falando sobre o Memo, a resposta geralmente é: você tem que falar com meu irmão. Você tem que falar com meu namorado. Seja por indicação ou por imposição. Você vai no encontro do Memo, sim. Então é muito legal isso ter acontecido, e agradecemos aqui as mulheres que se colocam dispostas a falar sobre o Memo com seus parceiros e outros homens que fazem parte do círculo social delas. Assim. Outra mensagem: ouvi sobre o projeto no podcast do Mamilos. Muito obrigado, Mamilos. Muito obrigado, Juliana, Cris. Fiquei curioso com essa possibilidade de uma conversa franca entre homens. Me enxergo machista e quero mudar, mas é difícil encontrar lugares para falar sobre o tema. Moro em São Paulo, mas infelizmente não tenho disponibilidade para participar dos encontros. Mais vídeos no YouTube ajudariam muito. Abraço. Então, primeiro agradecer novamente o Mamilos aqui, Mamilos. E ao André Passamani, que foi o cidadão que Passa, seu maravilhoso! que indicou o podcast do Memo. Mas é importante a gente falar sobre essas questões de disponibilidade para participar, né? O Memo hoje tem 6 grupos fixos. A gente está tentando aumentar esses grupos também saindo de Rio e São Paulo. Em São Paulo só temos um grupo lá, então a gente tem essa limitação de fato, que a gente está tentando ver como solucionar, mas a gente também não garante que vamos expandir loucamente, sabe assim, porque dá muito trabalho. E esses vídeos no YouTube a gente entende como uma dificuldade um pouco maior de produção do que um podcast, por exemplo. Então o podcast também vem nesse lugar
de expandir o que a gente debate dentro dos nossos encontros, trazendo essas pessoas que a gente considera importantes para o nosso debate, para esse papo todo aqui, como o Fernando, como esses depoimentos que a gente recebe e tudo mais. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí pelos elogios e por querer fazer parte disso. A mensagem seguinte diz assim: vou ser pai daqui a mais ou menos um mês. Talvez ele esteja ansioso, né? Não sei. Eu acho legal esse assunto do... Assim, claro que está super em cima da hora, da ideia de que essa frase remete a várias coisas. Eu vou imaginar aqui que é o que fazer, né, agora diante disso. Aproveita esse último mês para escutar o máximo possível, né, a sua companheira, né? Entender o que ela está sentindo, quais são as necessidades e achar espaços onde de fato você consiga escutar seus sentimentos, né? Partilhar um pouco dos seus sentimentos. Porque uma coisa que a gente fala muito nos encontros, né, do Memo, quando a gente traz assunto de paternidade, não existe um manual para ser pai, mas quanto mais a gente cuidar da nossa masculinidade, né, quando a gente estiver cuidando mais e olhando para isso, com cuidado e atenção, a chance da gente ser um bom pai é muito grande. Porque é isso que faz a relação ser boa com nossos filhos, né? Falou Fernando, o único pai presente aqui nesta roda, então, por favor, escutem o que ele tem a dizer. E boa sorte. Aproveitando, eu queria dar umas dicas aqui de para seguir o perfil do Homem Paterno, do Thiago Cor, no Instagram, e escutar também o podcast Afropai, do querido Hélio, que já participou o Joel, que é um participante do Memo, um cara querido pra gente também, que vai participar o Caio em breve, acredito. Sim, mais uma. Olá, sou cozinheiro de profissão e convivo em um ambiente tradicionalmente machista, infelizmente. Hoje, felizmente, faço parte de uma equipe formada por quase em sua totalidade por mulheres, e elas gays, bis e héteros. Meu interesse em participar do grupo é para ajudar a mudar esse ambiente machista dentro das cozinhas e daí para fora delas. Muito bom. A gente teve o segundo episódio do Memo, que foi sobre o machismo no ambiente de trabalho. Talvez ajude este cozinheiro de profissão. E eu acho que uma prática que seria legal ele poder fazer nesse caso é ele sentar, se reunir com as pessoas e escutar o que elas têm, que elas sentem desse ambiente, né? Onde estão os incômodos. Se você não cria um espaço seguro para comunicar os incômodos na relação de trabalho, você acaba acumulando vários sentimentos ruins e o ambiente de trabalho não é saudável. Então, se poder se reunir com a sua equipe e falar, vamos falar sobre os nossos incômodos um por um, sem julgamentos e sem críticas, entendeu? Escutar genuinamente, acho que é isso. Boa. É a coisa de cuida das relações, assim. Também não me considero uma pessoa de conselhos, mas se tivesse algo para adicionar ao seu dia a dia e a essa rotina, cuida das relações antes de qualquer coisa. Porque quando a gente cuida das relações, até porque tudo se trata de relações, e aqui você coloca como relações de trabalho, mas quando a gente cuida das relações, tudo mais flui, porque a gente cria uma sinergia e cria empatia genuína, né, sobre o que está acontecendo consigo e com os outros. Então, boa sorte. Boa. A última mensagem diz o seguinte: sou coordenador de uma empresa de manutenção industrial dentro de uma petroquímica com aproximadamente 300 funcionários e cerca desses 95% homens. E gostaria de levar esse assunto aos meus colaboradores, fazendo relação à mudança de comportamento deles como cidadãos e profissionais. Essa é a deixa perfeita para a gente falar que o Memo também atua dentro de empresas, organizações, instituições de uma maneira geral, como a gente colocou lá no início do nosso podcast, né? Desse episódio. A gente também oferece para empresas, então, workshops, oficinas e atividades de uma maneira geral para trazer esse debate de masculinidade para dentro da organização. A gente já fez trabalhos em algumas empresas bem legais, continuamos fazendo, e assim até que a gente busca a autossustentabilidade financeira do projeto hoje. Então, muito obrigado pela sua colocação. Entraremos em contato o mais rápido possível para a gente continuar endereçando isso aí. E aí eu vou aproveitar para dizer que você quer apoiar o Memo, assim, nesse momento a melhor forma de apoiar o Memo é levando a gente para o seu RH. Então, traz essa possibilidade, essas novas conversas, porque a gente está entendendo que diversidade e discutir sobre masculinidade são pautas absurdamente necessárias para o bom andamento das nossas relações, dos nossos trabalhos e da nossa vida. Então, chama a gente vai.
Boa. E assim a gente termina mais um episódio do nosso querido e estimado podcast. Queria agradecer primeiro a Cartago, a empresa parceira que está com a gente nessa caminhada, ao Caio César, Muito obrigado. ao Theo, Foi lindo, como sempre. ao Fernando da Casa na Ara, Amei, não só mãe. ao Fernando, mas também a Casa na Ara, por ceder o espaço para a gente realizar um dos nossos grupos lá. Amo muito. E a você, querido ouvinte, que acompanha o Memo aqui nas redes sociais, vamos trocar mais. Nosso e-mail é podcast@memo.com.br. Por favor, mande sua mensagem pra gente. A gente vai ler aqui nessa coluna que a gente acabou de falar, do Cartas para o Memo. E é isso. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade nessas questões. E porque nós, homens, somos os protagonistas, infelizmente, da violência contra mulheres, minorias em relação ao poder e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.